versículo 6 em diante. Te prepare, porque amanhã nós vamos ter uma vigília poderosa aqui. Uma vigília que vai sacudir esse lugar em nome de Jesus. A vigília passada que nós fizemos foi no monte, foi uma delícia, foi maravilhoso, não foi, irmãos? Amém? Quem participou da vigília do monte foi tremendo. Foi tremendo. Quando a gente pensava que iria apenas interceder por Teresina, a presença de Deus veio e começou a tocar todo mundo. Mas também cada sacrifício, crianças se entregando as canelinhas para as muriçocas, o irmão Romualdo se levantando igual Abraão no morro. Aí Deus realmente veio e honrou a fé do povo. E amanhã a vigília vai ser aqui, vai começar às 22 horas e nós vamos ter um tempo glorioso aqui, buscando a presença de Deus, amém? Aproveite amanhã para trazer a lista de todas as pessoas por quem você quer interceder, todas as pessoas, amigas, familiares que você gostaria que Deus salvasse em 2018, até o final desse ano. Então você traga, porque nós vamos ter um momento de intercessão específica pelas almas, pelas vidas, amém? Lucas capítulo 6, versículo 6 em diante diz assim: E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, atrofiada. Versículo 7. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que faria a Jesus. O versículo 11 novamente. E ficaram cheios de furor. Isso são os fariseus que não gostavam de Jesus. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Que Deus fale conosco, que Deus ministre aos nossos corações, que Deus nos edifique e nos leve a um ambiente de fé, para que possamos conquistar nosso milagre nessa noite em nome de Jesus, amém? Que a palavra de Deus entre em nosso coração e surta efeito e cumpra o propósito. Que você possa abrir o coração para receber de Deus o ensinamento, para receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja do Senhor? Aleluia! Quem ama a palavra de Deus aí diz amém. Esse é um texto como muitos outros. Cada texto da Bíblia Sagrada tem muito para nos ensinar. E esse é tremendo, porque eu estava meditando nessa palavra e o Senhor começou a ministrar o meu coração. Às vezes Deus me dá a palavra assim, eu começo a ler, e eu vivo lendo o Novo Testamento principalmente, eu vivo lendo o tempo todo. Termino um capítulo, vou para outro, termino um livro, vou para outro, e vou lendo. E Deus escolhe um dos textos que eu estou lendo e me dá uma mensagem pronta. E depois eu vou só organizar aquela mensagem que Deus deu, porque Deus deixou claro que queria falar com a igreja a respeito daquilo. E agora à tarde lendo, porque eu estou lendo novamente o Novo Testamento, estou aqui em Lucas, e cheguei no capítulo 6, o Senhor me falou essa palavra, e eu quero compartilhar com você para edificar a sua fé, para fazer você sair daqui mais crente, mais cheio do Espírito Santo, mais revigorado, mais cheio de fé, e mais agradando ao Senhor, aleluia. O versículo 6 diz assim: E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga. Diga comigo, sinagoga. Boa parte do ministério de Jesus, das pregações de Jesus, eram efetuadas na sinagoga. Pastor, o que é a sinagoga? A sinagoga era a igreja, era o templo da época. Eram os prédios que eram levantados para os cultos, para os ensinamentos das Escrituras Sagradas, para o momento de louvor.
É tanto que um centurião foi pedir para Jesus curar o seu servo, e o povo deu testemunho dizendo: ele é digno, Senhor, porque ele construiu uma sinagoga para nós. Então, digamos que em cada bairro das cidades, eles levantavam uma sinagoga para o povo mais de perto, então, cultuar a Deus. E quando eu vejo não somente nesse texto, mas em vários outros, o valor que Jesus dá ao ambiente chamado sinagoga, ao ambiente chamado Assembleia dos Santos, ao ambiente chamado reunião do povo de Deus. O próprio Jesus veio dizer que onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, lá ele estaria no meio, amém? Deixa claro que ele gosta de estar na congregação. Jesus ama estar na congregação. Você vai perceber em todo o Velho Testamento que Deus sempre trabalhou assim. Deus não quis trabalhar apenas com um homem. Por exemplo, ele pega Abraão e dele ele promete trabalhar com toda a sua semente, e vai crescendo a ponto de lá na frente, através de Jacó, Deus levanta 12 tribos. E quando a família de Jacó vai para o Egito, a família está no número de 70 pessoas. Ali já era uma congregação. Quando Deus levanta Moisés e usa Moisés para libertar o povo do Egito, 2 milhões de pessoas, a primeira fala de Deus para Faraó é: libera meu povo para adorar-me no deserto. Deus queria que o povo fosse adorá-lo no deserto. Deus ama receber a adoração do seu povo em coletividade. Quando o povo é liberto, quando Moisés começa a estabelecer a lei, uma das coisas primeiras que Deus faz é falar para Moisés estabelecer o culto no tabernáculo. E aí separa uma tribo inteira, que era a tribo de Levi, para então cuidar da casa de Deus, preparar o culto, as ofertas, os sacrifícios. E então dessa tribo o Senhor começa a levantar uma linhagem sacerdotal, porque ele queria ser cultuado. E Deus então estabelece que no tabernáculo o fogo não se apague, o fogo ficasse aceso continuamente. Os sacerdotes deveriam cuidar do fogo para não se apagar, porque Deus está no meio do seu povo, da sua congregação. E esse fogo representa o Deus vivo que ele é no meio do seu povo. Posso ouvir amém, igreja? E Deus periodicamente vinha visitar o seu povo por meio de Moisés lá no tabernáculo. Quando você vai dar uma sondada no tempo dos profetas, você vai perceber que Deus usa os profetas, como por exemplo Samuel, Elias, e eles levantam escola de profetas. Na época que o rei Saul foi ungido a rei, existiu naquela época escola de profetas. Samuel dava aula e levantava os profetas da região. É tanto que quando o rei Saul foi perseguir Davi, uma vez ele chegou numa escola de profetas, num ambiente que tinha uma congregação só de profetas. Quando ele entrou no meio, ele começou a dançar e profetizar como os profetas. É tanto que na época começaram a dizer: será que o rei Saul também está contado entre os profetas? Porque onde tem uma congregação de gente buscando a Deus, Deus está lá. Deus sempre deixou claro que Ele quer estar no meio do seu povo. Depois nós temos uma outra etapa, onde Davi, que tinha uma tremenda visão de adoração, não se conformava em estar em palácio e Deus ser adorado em tabernáculos, feito de panos, feito de um tipo de material, obrigado irmã, que fosse desonroso para Deus. Ele falou: Senhor, eu me sinto mal, eu tenho um bom palácio, eu sou honrado numa boa casa, e quando a gente vai para a casa do Senhor, a casa não é lá essas coisas. Eu quero construir uma casa para o Senhor. E mesmo o tabernáculo não sendo tão bonito, Davi considerava ali como a casa de Deus. Lembra quando ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos a avivamento cristão. Amém? Deus falou: Davi, você não vai construir porque você tem muito sangue nas mãos, mas o teu filho Salomão vai construir um templo para mim, uma casa para mim. E quando Salomão constrói essa casa, a Bíblia diz que na hora do culto, a glória de Deus
desceu. E a glória era tão intensa, tão densa, que a Bíblia diz que nem os sacerdotes conseguiram ficar de pé, eles pluf, caíram no chão. Quando você vê de vez em quando alguém aqui, quando recebe uma oração, quando o Espírito Santo toca, ela cai no chão, isso não é novo, não é moda do avivamento cristão, não é moda das igrejas pentecostais, isso é moda de Deus, desde o Velho Testamento. Salomão consagrou o templo e eles começaram a cantar uma música de Fred Arraes. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre, a glória desceu. Amém? Aleluia! Quem quer essa glória aí, diga amém. Deus ama quando o povo se reúne para adorá-lo, quando o povo sai de suas casas, quando o povo deixa as novelas, quando o povo deixa as fofocas, quando o povo deixa o WhatsApp. Olha, que deixa mesmo, viu? Não fica com o WhatsApp aí não. Quando o povo deixa o Facebook, quando o povo deixa, sabe, os entretenimentos para ir para a casa de Deus, adorar o Senhor, Deus se manifesta. Aleluia! Oh, aleluia! Então Deus deixa claro que Ele ama estar com o seu povo. E Ele trabalhou com o povo de Israel na congregação. De vez em quando Deus falava: Moisés, reúna o povo, porque eu quero falar com o povo. Traga o povo para o pé do monte, aí o fogo descia. Deus estava sempre se unindo ao povo, quando o povo se reunia em nome dEle. Por isso Jesus fala: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. A casa de Deus, o ambiente da congregação, o ambiente da reunião do povo de Deus é tão importante para Jesus, que quando Ele chegou na sinagoga, foi o único momento em que Jesus demonstrou irritação, raiva, ira. A Bíblia diz que Ele fez um chicote e bateu em todo mundo dentro da igreja, dentro da sinagoga, porque o povo tinha transformado a sinagoga num ambiente de comércio. O sacerdote, o doutor da lei, estava lendo o pergaminho, e o povo ao mesmo tempo estava vendendo pombo, fazendo câmbios, trocando dinheiro. Jesus chegou e disse: isso aqui não. Aí virou a mesa de todo mundo, botou o povo para correr, deu chicotada em gente, bateu mesmo, deu na cara. Só foi só chicote mesmo. E Ele disse: não façais da casa de meu pai covil de ladrão, porque a casa de meu pai será chamada casa de oração. Por isso que não vale a pena você ficar aqui com seus pés neste lugar, com a tua cabeça neste lugar e tua mente na tua casa. E a tua mente no filme que está passando, na novela que está passando, ou no problema que você vai resolver. Se você veio para este lugar, então faça jus ao tempo neste lugar. Você veio para a casa chamada casa de oração. Então quando abrir a boca para orar, ore! Quando a gente gera um ambiente de adoração, e algumas pessoas estão adorando, e você está aqui olhando para cá, para lá, você está perdendo o tempo, você está desonrando a Jesus. Cuidado que a chicoteada vai arder, vai ficar vermelho as costas, porque quando Ele vê você fazendo comércio da fé, quando Ele vê você condicionando, oferecendo uma adoração irresponsável, leviana, sem qualidade, Ele vai corrigir você. Porque uma vez que você sai da sua casa para este lugar, precisa ter, no mínimo, lá na sua consciência, a convicção de que este lugar é lugar de oração, é lugar de buscar a Deus, é lugar do sobrenatural de Deus se manifestar. Quando nós começarmos a resgatar um pouco mais esse respeito pela casa de Deus, a reverência na casa de Deus, a aproveitar o tempo que temos aqui para nos concentrar em Deus e pegar e tocar a orla do manto do Senhor, Deus vai se manifestar muito mais em nosso meio. Amém? Então, está neste lugar, começou o culto, só vá no banheiro se não tiver jeito mesmo. Se for para molhar a cadeira, então vá. Mas se aguentar, fique aí, reverencie, aguente. São 2h30 apenas. Quando muito passa, é para 4 horas. Segura a onda, porque Deus vai honrar você. Aleluia.
Gente, tanto no culto quanto na leitura da Bíblia, eu posso ir para um local que não tem barulho nenhum, mas se eu não me concentrar, Deus não fala comigo. Para eu conseguir ouvir Deus na Bíblia, eu preciso me concentrar. Às vezes eu volto a ler o mesmo versículo, volto de novo, até me encontrar no meio e entendendo, porque às vezes minha mente fica vagando. Então tudo que você vai fazer para Deus, ou faz com qualidade, se concentrando, sabe, se rendendo, então você não vai ter resultado disso. Por isso que tem muita gente que passa 20 anos na igreja e não vê resultado na sua vida. Por quê? Porque ela não considera o valor de estar na presença de Deus. É melhor você valorizar 1 hora de verdade na presença de Deus, o resto do dia você nem lembrar de Deus, do que você passar o dia inteiro oferecendo um culto irresponsável, dividindo a sua mente com outras coisas, oferecendo para Deus o que não é de qualidade. É melhor você tirar um tempo. Por isso Jesus fala assim, quando você for orar, se tranque no seu quarto e ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Ou seja, quando você entra para o seu quarto, ali ele está dizendo, é você e ele. Se faça um com ele, converse com ele, não fique conversando com ele com a mente dividida em outras coisas. É você e ele. Quando eu saio de casa para vir para um local como este, onde Deus vai abrir a sua palavra e falar comigo, a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você não correu o risco de sair por aquela porta e daqui a pouco alguém dizer para você, gente, eu nunca tinha visto aquilo na Bíblia, meu Deus, como Deus falou comigo, rapaz, eu tenho certeza que a minha vida vai ser outra a partir de hoje. E você fica olhando assim, mas o que foi mesmo que o pastor falou? O que foi mesmo de tão? Você não se concentrou, você não deu atenção. A sinagoga é um lugar importante, a igreja é um lugar importante. E Deus tem motivado o nosso coração a falar um pouco sobre isso. E desde domingo passado você quem estava domingo passado aqui? Você viu que teve um ponto da palavra onde nós falamos sobre isso. Eu falei da casa de Deus, para que o anjo destruidor não matasse o primogênito, ele deveria ficar dentro de casa. E essa casa que tem a marca do sangue do Cordeiro se chama igreja. É importante estar na igreja. Você não consegue ver, e nem eu, nós somos carne. Mas se Deus abrisse nossos olhos espirituais, nós veríamos uma cerca protetora nos blindando, nos protegendo. E nas estacas dessa cerca, o sangue de Jesus escorrendo. Porque o diabo não te toca quando você tem a marca do sangue de Jesus. E quando o povo de Deus se reúne, o Senhor faz uma cerca protetora e o sangue está escorrendo. E o diabo quer tocar e não toca, por quê? Porque o sangue tem uma mensagem. O sangue diz que aquele povo não pertence mais ao diabo, mas pertence a Jesus, porque esse próprio sangue comprou esse povo. Amém? Deus usou a sinagoga no passado, usou no tempo de Jesus e usou depois de Jesus. Sabe por que a igreja primitiva se reunia nas casas? Porque o povo não tinha sinagoga. Provavelmente pouco a igreja primitiva teria se reunido nas casas. Porque a igreja primitiva, ela seguia o modelo do Velho Testamento, o modelo de culto da sinagoga. É tanto que quando se convertiam os sacerdotes e abriam as portas da sinagoga, os crentes estavam todos lá. A cura do coxo do templo, na porta formosa, eles estavam indo para orar na sinagoga. Capítulo 6, versículo 7 de Atos fala que muitos sacerdotes obedeciam à fé, e as sinagogas eram liberadas. É por isso que a igreja primitiva, lá na frente, ela seguiu com a visão de fazer templos. Porque Deus vai continuar fazendo assim. E a Bíblia diz que no final de tudo, todos nós vamos fazer uma só congregação para adorar a Deus, adorar Cristo Jesus, o Cordeiro que vai estar no trono. Então, vou dizer uma coisa para você: se você não gosta de igreja, você comece a tratar o seu coração, porque você vai ter que gostar, se quiser ir para o céu, porque lá vai ser modelo de culto. Amém, irmãos? Eu sei que não vai ser com essa agitação toda sua aí não, vai ser um negócio mais vibrante. A gente vai estar sentado na cadeira como se estivesse, sabe, a 1000 por hora, porque lá vai ser tremendo. Amém? Eu vou estar sentado aqui numa cadeira, a bicha vai estar vibrando. Eu acredito que à medida que meu coração
salta, pula, pulsa por amor a Deus, a cadeira também vibra, e tudo vai ser vibrante no céu. A Bíblia diz que na hora do culto, os relâmpagos vão, trovões no trono de Deus, vai ser barulho para todo lado. Quem pensa que Deus é silencioso, a Bíblia diz que Deus é pentecostal. Aleluia. Não gosta de barulho, então não é no céu que você tem que ir. Para não ficar um negócio assim realmente muito intenso, a Bíblia ainda vai dar meia hora de silêncio no céu. Só para dizer que o céu nunca teve um momento de silêncio. Então vai ter meia hora de silêncio, é por isso que diz a história, a piada que lá não vai ter mulher no céu. Vai ter meia hora de silêncio, não vai ter mulher. Está amarrado, não está, mulheres? Não sou eu que estou dizendo não, é o povo que diz aí. Então, tirando dessa meia hora de silêncio, irmão, é barulho para todo lado. A tecnologia hoje faz cada barulho lindo, maravilhoso. Aquelas aberturas de eventos e tal. Imagine no céu. Hein? Comece a acostumar. Aqui o texto começa dizendo que Jesus entrou na sinagoga. Jesus entrou no endereço Avenida Presidente Kennedy 3901. Ele está neste lugar. Balance quem está do seu lado. Diga assim: eu não sei quanto a você, mas eu acredito na palavra que diz que Ele está aqui. Diga assim, ó, para o seu irmão do seu lado. Agora vira para o outro e diz assim, ó: porque eu sei que pelo menos duas pessoas neste lugar estão em nome de Jesus. Uma sou eu e a outra é o pastor. Diga, a outra é o pastor. Nós estamos aqui em nome de Jesus, amém? Então Ele está aqui. Aleluia. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Jesus estava na sinagoga. E o que ele estava fazendo na sinagoga? Ele estava ensinando. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Quem quer receber o milagre como esse homem diz amém? Você precisa amar o lugar do ensino. O lugar do ensino é o lugar onde Deus proporciona milagres. Quando Deus separa Abraão, Deus queria, através de Abraão, ensinar um povo a andar com Ele. Deus chegava para Abraão e dizia: Abraão, ei Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. E Deus começa a ensinar Abraão como andar com Ele, e Abraão começa a ensinar a sua descendência em como andar com Deus, e assim o povo de Israel aprendeu. Jesus valorizava o ensino. Quando você vê Jesus abrindo a boca para liberar o seu primeiro sermão, é um sermão de 3 capítulos, que é o capítulo 5, 7 e 8 de Mateus, o sermão do monte. Quase não para de falar, ensinando. E a Bíblia diz que as multidões estavam perto dele, os discípulos se aproximam, e ele começa a ensinar dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é vosso galardão nos céus. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Não julgueis para que não sejais julgados. Ouviste que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu te digo, amarás teu inimigo e ore por eles, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Ouviste que foi dito: repudiai vossa mulher por qualquer motivo. Eu porém vos digo: aquele que deixar sua mulher, a não ser por causa de adultério, comete adultério e expõe a mulher ao adultério. E ele foi ensinando. Que adianta você lidar com alguém só porque essa pessoa também gosta de você? Não chama alguém para almoçar na tua casa, aquela pessoa que pode te dar um almoço de volta. Chame principalmente aquela que não pode te dar um almoço de volta, para que não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que teu galardão seja dado pelo vosso Pai que está nos céus. E Jesus libera ensinamentos que passaríamos um mês aqui em cada um deles, e a gente não estudaria todos eles. Jesus gostava de ensinar,
e todos aqueles que se colocavam no ambiente do ensino eram abençoados. Uma vez Jesus entra na casa de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E quando ele chega lá, Marta querendo fazer uma boa média, oferecendo comida e lavando a louça e fazendo aquele cozidão, aquela vaca atolada, fazendo aquela linguiça caseira, aquela farofa de torresmo. E ela estava preparando um banquete para o Senhor. E enquanto Maria estava prostrada aos pés de Jesus, ouvindo cada vírgula que saía dos seus lábios. E Marta disse: Senhor, ensina essa mulher a ser prendada, a vir me ajudar. Você não está vendo que eu estou servindo sozinho? Marta, Marta, você está fadigado com muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, da qual ninguém lhe tirará. Maria escolheu aprender, ficar aos pés de Jesus para ser ensinada. Quem quer milagre aí diz amém. Ame o ensinamento da palavra de Deus. Ame estudar a palavra, ler a palavra, ouvir pregações. Quantas pregações você escuta, comparado aos filmes que você assiste, ou outras coisas que você vê por aí? Quantos por uma? Eu me lembro quando a gente trabalhava, eu sempre fui um caba macho assim, trabalhador. Quando eu pegava um caba mais mole do que eu, achei a poeira levantava na enxada aqui. Eu tinha prazer de chegar no final, já de volta, dizendo 2 por 1. Quem sabe o que é isso? Hã? Pegava uma meia lua, irmão Romualdo, ó, chat. 2 por 1, 3 por 1. Tinha gente que dava 4 por 1. Porque sempre tinha aquele bem preguiçoso que dava de mamar a enxada. No meio do caminho ele pegava a enxada, escorava aqui no peito e ficava lá. Quando era fumando cigarro, era contando história. E os outros iam, voltavam, passavam por ele ficava lá sozinho no meio. Quantas por 1 você consegue na semana? Quantos filmes você assiste para ouvir uma pregação? Eu digo a você, selecione alguém que tem unção. Nós já temos alguma coisa no YouTube, nós temos pelo menos umas 100 mensagens no YouTube, bote lá. Mas não se contente só com o pastor Zezinho, escute alguém que você sabe que a gente concorda, que a gente sabe que são pessoas de Deus. E passe a semana inteira ouvindo pregações, se sature com a palavra de Deus, aprenda, se encha, para quando você chegar nesse lugar, já chegar pegando fogo. Coloque lá o Novo Testamento, o áudio, ou na Bíblia, ou um áudio lá no YouTube, com Cid Moreira e tantos outros. Escute os evangelhos, escute a palavra de Deus, se encha, ame o ensinamento da palavra, porque você vai viver milagres. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O salmista Davi valorizava tanto o ensino, que ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre, para contemplar a face do Senhor e inquirir no seu templo. O que é inquirir? É aprender, é buscar orientação, é pesquisar. Eu quero aprender de Deus, eu quero passar a eternidade toda no templo do Senhor aprendendo, porque quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais eu percebo que Deus tem muito para me ensinar, e quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu passo a me parecer com Ele, a me parecer com Ele, a andar como Ele, porque a Bíblia diz que se dizemos que estamos nele, devemos andar como Ele andou, e não tem como andar como Jesus andou, se eu não sei como Ele andou. E eu aprendo a andar como Jesus, quando eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu amo o ensino da palavra de Deus. Coma, mergulhe na palavra. Lutero amava tanto a palavra, que uma vez ele estava fazendo uma reflexão sobre Salmos 23, ele passou dias jejuando só no pão e no sal, esqueceu. A esposa batia na porta e batia, e faltava quebrar a porta, e ele estava tão mergulhado que ele não escutou a porta bater. E ela chamou um amigo, quebrou a porta, e ele nem deu atenção à porta sendo quebrada, do tanto que ele estava mergulhado na palavra. É por isso que quando o Papa disse:
retrato que você escreveu, ele disse: se eu tivesse 1000 cabeças, eu preferiria que todas elas fossem cortadas, mas a minha mente continua cativa à palavra de Deus. Quando você começa a conhecer a Bíblia de verdade, você começa a conquistar a independência. Você não depende mais das superstições, não depende mais das religiões. Você passa a andar de cabeça erguida, sem consciência pesada, porque a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. E todo mundo diz para você assim, ó: você está pecando muito mais só em dizer que está salvo. E isso não te abala, por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, dizendo que somos filhos de Deus. Quando eu tenho acesso à palavra de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. O mundo pode se levantar inteiro contra mim, nada me abala. Por quê? Porque o conhecimento da palavra gera autonomia espiritual, independência dos homens e dependência de Deus. A ponto de você poder dizer: importa agradar a Deus ao invés dos homens. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mesmo em face do perigo da morte. Você vê um cristão que fica repensando se vai continuar a ir para a igreja, repensando se vai continuar sendo crente, só porque alguém da família que pensa que sabe alguma coisa e coloca um nome na testa chamado ateu ou ateia, diz alguma coisa. Eu não sei se eu vou continuar na igreja, a pressão está muito grande, eu não tenho todas as respostas. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa continuar crendo em Jesus. Vai chegar um momento em que Lucas 21:15 vai se cumprir na sua vida. O que está escrito lá? 1, 2, 3 e... já falei várias vezes. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Vai chegar um momento, de tanto que você conhece a palavra, do tanto que você amou o ensino, que quando você abrir a boca, será o Espírito de vosso Pai que vai falar na vossa boca. Eu acho tremendo quando alguém chega assim: pastor, eu tive uma experiência tremenda. Como foi? 15 pessoas na faculdade vieram contra mim, vieram falar um monte de coisa, e de repente eu comecei a falar umas palavras que nem eu mesmo sabia, e comecei a falar com sabedoria, calei a boca de todo mundo, e daqui a pouco algumas pessoas começaram a me procurar para perguntar a respeito daquelas coisas. Quem quer ter esse tipo de experiência? Ame ao ensino. E é impossível você se aproximar de Jesus e não aprender dele. É impossível você começar a buscar intimidade com Jesus e não aprender alguma coisa. Alguém dizer para você assim: rapaz, faz 2 anos que eu estou na igreja, mas sabe que eu não aprendi nada. Não consigo abrir a boca para falar nada. Eu vejo todo mundo aprendendo. Está faltando alguma coisa. Está faltando aproximação de Jesus. Porque quem se aproxima de Jesus, aprende. Por quê, pastor? Eu vou dizer por quê. Paulo disse: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se aproximou de Jesus, não tem jeito, fica sabido. O que eu escuto muito, e muito mais no interior, Jadiel. Sempre a gente ia para o interior, lá para o sertão, e escutava esse tipo de expressão: rapaz, eu não entendo. Esse cara se converteu não faz nem 2 meses. Essa pessoa não abria a boca para falar nada, tudo que falava era errado. Não tem 2 meses, está na igreja, já está lá na frente testemunhando, falando. É uma sabedoria que eu não sei quem deu. Eu sei quem deu. O cara entregou a vida para Jesus, abre o entendimento. Por quê? Pai, graças te dou, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. É Jesus que revela. Mateus 11, 25. Lucas 24 diz que os discípulos estavam andando com Jesus, e os discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús, eles não estavam entendendo esse negócio de Jesus ter morrido na cruz e tal. Aí a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento deles e começou a ensinar-lhes a partir de Salmos e os profetas, e ensinar tudo que estava escrito a respeito dele. Quando você for ler a Bíblia, ore: Jesus me ensina. Sabe por quê? Porque quem lê a Bíblia e não entende, perde o sabor.
O gostoso é ler e começar a ter revelações. É ler e começar a ver, ouvir Deus falar ao seu coração por meio de revelações que Ele te dá na própria Escritura. Porque só o literal já é muito. E quando Deus começa a revelar os segredos da palavra, você fica doido. Você quer jogar a Bíblia de um lado e sair falando para todo mundo aquilo que Deus já te falou. Não é assim? A minha esposa no começo era assim. Ela lia, chegava uma página inteira. Ai meu Deus, eu não posso mudar para outra página não. Eu quero falar para alguém. Ela botava a Bíblia e saía e procurava uma amiga para falar aquilo que Deus já estava falando, de tanto que Deus estava falando e inspirando ela. Em Atos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava pregando no lugar, na beira de uma lagoa, e as mulheres estavam lavando roupa. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para entender tudo que Paulo estava falando. É quando o Senhor faz assim, ó, aquela porta enferrujada que não deixava nem o entendimento entrar, o Senhor abre. E de repente você começa a entender. E quando Deus abre o seu entendimento, é assim, ó, não é passo a passo não, parece que vem num pacote completo. Depois você só organiza. De repente, o entendimento vem a respeito de coisas profundas. Tem hora que eu começo a escrever alguma coisa, eu digo, meu Deus, se eu tivesse tempo, dava para escrever um livro. É tantas revelações que vêm. Eu vou escrever vários livros. Falei essa semana para minha esposa, eu vou escrever livros. Tenho orado há algum tempo, pedindo a Deus o momento certo para começar a escrever livros. Porque, irmãos, quando a gente começa, parece que abre um caminho sem fim. Deus revelando coisas. Só que eu não tenho pressa e eu não sinto que é o momento. Mas vai chegar um momento que eu vou passar horas e horas escrevendo livros e o Senhor já liberou muitas palavras. Cada coisa ao seu tempo. Mas é gostoso quando você começa a mergulhar nos conhecimentos que Deus traz para você. Para isso, precisa amar o ensino. Paulo amava tanto isso que ele diz assim, olha, eu decidi considerar todos os meus conhecimentos como esterco pelo conhecimento do Filho de Deus. Ele entendeu que em Jesus, a sabedoria que ele recebia da parte de Jesus, era sobremaneira maior, melhor, mais lindo, mais profundo, do que todos os conhecimentos. E Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo poderia ter sido um grande filósofo como Platão, Aristóteles. Mas ele considerou tudo como esterco pelo conhecimento de Cristo. Você ama o ensino? Você quer ver Deus operar coisas na sua casa? Ame o ensino. Ame a palavra. Saboreie a palavra de Deus. Eu posso dizer que muito do que Deus tem feito na nossa vida tem sido porque o Senhor nos ensinou a amar a palavra. Eu me lembro uma vez do meu pastor, chegou um pastor de São Paulo, do ministério, e começou a pesquisar a respeito da nossa vida, porque a gente iria fazer missões. Em outra cidade. E o pastor fazendo pesquisa, como é que é essa área da vida dele, porque tem toda uma pesquisa, viu? Para saber se o cabra está pronto. E teve algumas respostas que o pastor, ele respondeu assim, olha, quanto a isso eu não sei, uma coisa eu sei, ele ama a palavra. Será que ele vai permanecer? Será que ele vai frutificar? Será que ele não vai voltar atrás? Ele respondia, uma coisa eu sei, ele ama a palavra, e isso tem feito com que ele seja firme no Evangelho. Se um pastor percebe que uma ovelha ama a palavra de Deus, ele descansa mais em relação àquela ovelha, porque ele sabe que enquanto aquela ovelha estiver amando a palavra, o próprio Jesus vai estar pastoreando o coração dela. Quando em tudo você depende de um guru, de alguém dizer o que você deve ou não fazer, provavelmente é porque você não escuta Deus na Bíblia. Tem muita coisa que você não precisa perguntar para o pastor. Ele já confirma na pregação dele, porque você está estudando a Bíblia, aí ele prega alguma coisa aqui, confirma, aí você diz, é justamente isso, Deus já me falou isso aí. Jesus não ia para a sinagoga para ficar lá perdendo tempo, ele ia ensinar. E aqueles que aprendiam com ele eram abençoados. E eu sei que Jesus nessa noite está nos ensinando, está nos inspirando,
está nos levando a desejar mais conhecer a palavra de Deus. Irmão, isso é um caminho de aumentar a fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a... Quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Mais feliz, mais feliz. A palavra bem-aventurado é... Diga, feliz. Bem-aventurado é feliz. E Apocalipse 1:3 diz: feliz, bem-aventurado quem lê e quem ouve a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo aqui. Bom, vamos seguindo aqui, o versículo 7 diz assim: e os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para chamarem ou para acharem de que o acusar. Nesse ambiente de sinagoga, nesse ambiente de fé, nesse ambiente do ministério de Jesus, eu aprendo nesse texto que nem sempre todas as pessoas que estão reunidas estão com o mesmo propósito. Mesmo que tenha um povo que está ali para aprender, para amar o ensino, tem aqueles que estão ali para manifestar um espírito contrário. Os fariseus ficavam lá naquela expectativa, especulando: será que ele vai curar? Por quê? Porque eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Eles queriam acusar Jesus. Ei, infelizmente, é absolutamente possível que entre nós, nem todos estejam com o mesmo propósito. É possível, sei que é mais raro porque o ambiente é pequeno aqui, um número pequeno, mas eu não conheço o coração de todo mundo. Pode ser que tenha alguém que ao invés de estar recebendo a palavra, está só medindo. Deixa eu ver os S's do pastor, deixa eu ver se ele vai falar mesmo direitinho, deixa eu ver se não vai gritar muito, deixa eu ver se vai ter coerência, deixa eu ver se no final de tudo essa palavra vai ter coerência com o que ele está começando. Tal. Tem gente que fica observando, ao invés de receber a palavra, fica avaliando, para depois falar mal. E como nós não somos perfeitos, já quantas pessoas passaram no nosso meio e saíram falando: aquele povo faz barulho demais. Eu já falei para vocês aqui que alguém chegou e disse: rapaz, eu vou na avivamento cristão. Não vai não, alguém disse: vai não, por quê? Aquele povo é fanático demais. Aquele povo é fanático, não precisa tudo aquilo não. Oh meu Deus do céu, se a gente pudesse dobrar o nosso fanatismo por Jesus. Nós estamos parados demais. Você reconhece que estamos num ritmo aquém, que poderia estarmos andando com mais velocidade? Amém, irmãos? Então, eu quero aqui trazer descanso para o seu coração em relação a isso. Se você perceber que nesse ambiente tem gente com o nariz torto, tem gente que não está compartilhando o mesmo pensamento, tem gente que está até pensando em sair da igreja, não se abale por causa disso, porque Jesus vai permanecer na sinagoga. Aleluia! Ele vai permanecer aqui. Ele estava lá independente daqueles caras estarem gostando ou não. Ele estava lá para cumprir um propósito e curar o homem. Às vezes a gente motiva para que o povo tenha a mesma fé e tal e tudo, para não gerar um espírito contrário. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando Jesus determina te curar, pode estar um incrédulo do teu lado, colocar o olho grande, dizer que não vai acontecer, como disseram com o cego de Jericó. Se Jesus olhar para você como ele olhou para esse homem, ele vai te curar, independente dos que vão estar agindo de maneira contrária. Aleluia. Versículo 8: mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada, a mão atrofiada. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que quando Jesus começa a olhar e começa a entrar no mover de cura, ele vai falar pessoalmente com cada um. Nós podemos aqui declarar: Senhor, eu declaro que todos sejam curados. Mas aí Jesus vai pessoalmente, porque ele é um Deus de coletivo, mas ele é um Deus do indivíduo. Ele é Deus que trata no individual, no pessoal. Você vai ouvir em algum momento ele falando algo específico com você. Em algum momento do culto você vai perceber: opa, o Senhor está falando mais forte comigo. Ele está olhando para você e ele vai falar com você. A Bíblia diz que ele falou com aquele homem que estava com a mão mirrada. Diga para quem está do seu lado: fique atento, porque ele pode falar com você. Aleluia! Oh glória! É bom quando Deus usa um profeta, usa o pastor aqui para apontar o dedo para você e dar um recado de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: é muito bom, mas eu te digo, não dependa disso. Peça para Jesus falar pessoalmente com você.
Quando Ele fala com você sem usar terceiros, é porque a intimidade está maior. É igual a história que um irmão muito engraçado que a gente conheceu, foi ovelha nossa, e ele disse que ele é um negrão assim, forte e tal. Até falar quem era ele, que era ele era comediante 24 horas por dia, era o baterista do pé de esquina, foi ovelha nossa. Ele disse que uma vez estávamos na igreja, e aí um homem começou a profetizar lá, alguém começou a profetizar, chegou para ele assim, nego beiçudo. Ele olhou assim, e eu te digo que eu só falo assim com você porque eu tenho intimidade. Já pensou se Deus vem com esse tipo de intimidade através de outra pessoa? Você vai acreditar? Mas se Ele vier pessoalmente, Ele, sem usar terceiro, você vai acreditar. E Deus vai falar com você, amém? No momento da oração, fique atento que o Senhor vai falar com você. Fique atento, abra o coração, sensibilize teu espírito, porque o Senhor pode falar com você poderosamente. Disse ao homem que tinha a mão mirrada: levante-se e fica em pé. Ei! O que eu aprendo com essa palavra? Eu aprendo duas coisas. Primeiro ele diz, levante-se. Levantar é você tomar uma atitude. Ficar em pé é tomar postura. E tem muita gente que antes de Jesus curar, ele vai chamar a atenção para se levantar e tomar postura. Fica atento. De repente Jesus sabe que se Ele te curar, se Ele resolver o teu problema sem tratar uma área da tua vida, você continua curado, pensando que está tudo bem, e corre o risco de até perder-se no caminho. Por quê? Porque não foi tratado. Quando Jesus diz, ei, levante-se, tome uma atitude, fique de pé, tome postura. Qual a postura você está tendo diante de certas lutas que você está passando? Qual atitude você está tomando diante de certos desafios? Tem desafio, irmão, que vem para a nossa vida, que naturalmente aquilo puxa de nós uma atitude, a gente se levanta, a gente se desperta, mas tem outras coisas que acontecem com a gente, que ao invés de a gente se despertar, a gente se retrai, recua, e começa a cair na tentação da depressão, ficar escondido, introvertido. Daqui a pouco você não quer falar com ninguém, você sabe que precisa se levantar, mas você não tem força de vontade, e você vai retraindo, e vai perdendo a oportunidade de coisas tremendas acontecendo na tua vida. Por quê? Porque a tua postura está errada. Jesus está falando com algumas pessoas nessa noite: te levante e fique de pé. Uma vez Deus fala para Ezequiel, ponha-te de pé, e eu falarei contigo. A igreja que vai subir no arrebatamento é a igreja que vai estar de pé. Pá! Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Então Jesus chama o homem e diz, ei, levanta, fique em pé. Agora, tem momentos que o Senhor pode mandar você ficar em pé, tomar postura lá na tua casa, tomar postura na tua vida pessoal. Só que aqui o detalhe foi mais profundo. Ei, levanta, fique de pé e venha para o meio. Fique de pé e fica aqui no meio. Ou seja, não é bastante apenas você se levantar, apenas tomar postura. Você precisa se manifestar publicamente quem você é. Tem gente que toma postura de buscar Deus, toma uma postura de ser fiel a Deus, mas lá no recôndito do seu ambiente do anonimato. E Deus quer o quê? Que você se manifeste lá onde você está. Quem você é? Pastor, no meu quarto eu sou um leão. Meu momento com Deus é tão forte que eu urro. Pastor, eu sou uma leoa. Quando eu estou no meu quarto, eu... E no ambiente público, aí pastor, eu...
Levante-se, fique de pé e venha para o meio. Quando você for capaz de mostrar a tua postura diante das pessoas, capaz de continuar com a cabeça erguida diante dos desafios, não murmurar, não reclamar, começar a provar que você ama a Deus, que você serve a Deus, você não retrocede, independente das circunstâncias, então o milagre vai acontecer. Quando você começar a ser crente, não apenas dentro da igreja, mas lá na tua casa e no teu ambiente de trabalho, te prepare! Tem que vir para o meio. Ou você é o tipo de gente que nem o teu marido descobriu ainda que você é crente. Pastor chega lá, irmã, paz do Senhor, vim fazendo de visita. 3 meses que você se converteu e a gente nunca veio na sua casa, né? É, pastor, paz do Senhor. E o marido olha, gente, tu tem um pastor? Ah, eu sabia que aquelas saídas tudo estava indo para algum lugar mesmo. Faz o seguinte, entregou a vida para Jesus, compre uma corneta e saia por aí dizendo, a partir de agora eu não pertenço mais ao mundo, eu não sou mais deste mundo, eu pertenço aos céus. Levanta-te, ponha-te de pé e venha para o meio, se mostre quem você é. Porque tem muita gente que não assume a postura por vergonha. E Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. E tem gente também que não se manifesta porque tem algum defeito na vida e ele não quer que ninguém saiba. Está preocupado com a reputação, abra mão do orgulho, se exponha e Jesus vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te levantar, amém? Aleluia, testemunho, meu passado foi sujo, se preocupa não, diga quem você foi, diga quem você está sendo e diga quem você deseja ser no futuro, seja transparente, não tenha, desculpa a expressão, rabo preso a nada e o Senhor vai te abençoar, amém? Diga para o mundo, eu não pertenço mais ao mundo. Aleluia. O Santo Agostinho, quando se converteu, um tempo depois, as prostitutas que ele visitava elas, andavam atrás dele dizendo, Agostinho, nós somos a mesma, somos as mesmas. E ele dizia, eu não sou mais o mesmo, aleluia. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu me levantei em Deus, fiquei de pé e estou publicamente declarando isso. A Bíblia diz que alguns judeus criam em Jesus, mas não se manifestavam em público, preocupados com os judeus, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós precisamos amar mais a glória de Deus, não importa o que falam os homens. Tô nem aí, tô nem aí. Eu quero a Deus. É o novo, eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero a Deus. Pronto, acabou essa história. Não importa o que vão falar. Alguém da tua família que se levantou contra você para te criticar, alguém, teu colega de trabalho, colega de aula que está fazendo de tudo para você retroceder, essa pessoa também precisa de misericórdia, porque senão nem para o céu ela vai para o inferno. Você vai continuar crendo naquele que te amou, morreu na cruz por você, que garante tua segurança e ainda vai conviver com você, te tolerando e te amando durante toda a eternidade. E o nome dele é Jesus. Amém? Então venha para o meio. E levantando-se ele ficou em pé. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantas pessoas Jesus fala a mesma coisa. Ei, venha, se manifeste, toma postura, eu vou te abençoar, mas você precisa mudar a tua postura. E as pessoas, ao invés de corresponder, faz como o jovem rico, vira as costas para o Senhor. Mas todos aqueles que corresponderem, olha o que acontece. Ele se levantou e ficou de pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Presta atenção, outra coisa que eu aprendo aqui. Salvar para Jesus e fazer o bem, está em pé de igualdade. Fazer mal e matar, também. E Jesus pergunta para os fariseus, ei, convém no sábado fazer bem e salvar? Vamos aprender com a palavra, amém? Muitos de nós acreditamos que Jesus se preocupa em nos salvar.
Não, ele morreu na cruz para me salvar, e eu creio nisso, e eu me entreguei a ele, me batizei, estou aqui, então eu sou salvo. Crê até aí, mas não crê que ele deseja fazer o bem. Quem acredita que Jesus quer apenas salvar, não tem motivo para orar. Por quê? Porque já está salvo. Mas quem acredita que Jesus tem desejo de fazer o bem, ora. Por quê? Porque o bem não está acontecendo ainda, eu vou orar para que ele efetue aquilo que ele deixou claro na palavra que quer fazer. Jesus quer fazer o bem, e o bem aqui no caso era curar. T.L. Osborne dizia, T.L. Osborne, nós os cristãos acreditamos que Jesus quer salvar, e não acreditamos que Jesus quer curar. Portanto, ele salva, mas não cura. Antigamente, acho que foi o Jadiel que falou aqui, antigamente o povo acreditava que Jesus mais curava do que salvava. E por isso, poucos eram salvos e muitos eram curados. Porque Jesus vai corresponder conforme a nossa fé. Quem crê que Jesus deseja salvar, diz amém. Diga aleluia. Vamos crer com a mesma intensidade que ele quer fazer o bem? Ele chega assim e pergunta: ei, convém no sábado salvar e fazer o bem? Convém? Ele não pergunta qual das duas coisas seria melhor. Ele pergunta as duas coisas como que, para Jesus, tendo o mesmo grau de importância. Ele quer curar você. Ele quer te fazer o bem. Ele quer abrir portas para você. Ele quer suprir suas necessidades. Ele quer diminuir as razões pelo que você é tentado a murmurar. Quando você não tem dinheiro para pagar a conta, quando você não consegue resolver aquele problema, porque está enganchado aquele registro, aquele documento enganchado, é mais um motivo para você murmurar, mais um motivo para você ser tentado pelo diabo, e Jesus quer tirar isso de você. Ele quer que você viva livre, Ele quer que você viva louvando, Ele quer que você viva adorando o Senhor, sem ficar com pendências nesse mundo. Portanto, Jesus quer fazer-lhe o bem. Portanto, a atitude de quem crê nisso deve ser diariamente: enquanto o Senhor não me responder, eu vou continuar orando. Enquanto Ele não salvar o meu marido, eu vou continuar orando. Enquanto Ele não abrir a porta do emprego, eu vou continuar orando. Enquanto Ele não me der uma casa, eu vou continuar orando. Enquanto Ele não salvar meus filhos, não arrancar das drogas, eu vou continuar orando. E essa vida de oração vai te dar duas bênçãos: a bênção que você está pedindo e a bênção da comunhão. Porque quem ora tem comunhão com Jesus, é transformado, é liberto, se une a Ele, começa a se parecer com Ele. Por quê? Porque você tem uma tendência de se parecer com alguém com quem você anda diariamente. Começa a fazer uma viagem com uma pessoa muito gaiata. Toda hora está contando uma piada, fazendo você rir. Daqui a pouco você está trazendo um ambiente novo para sua esposa. Daqui a pouco você se pega naturalmente reproduzindo aquilo que você todo dia está escutando do seu colega. Se nós queremos nos parecer com Jesus, vamos orar mais, orar mais, orar mais. Daqui a pouco, naturalmente, eu começo a falar aquilo que Ele está me falando na oração. Aquilo que eu vejo Ele fazendo na oração, eu começo a reproduzir. É por isso, irmão, que a igreja do século 21 se parece tão pouco com Jesus. É porque ela ora pouco, não acredita que Jesus quer abençoar, não acredita que Jesus quer realmente fazer o bem. E Ele quer fazer o bem. O mesmo sangue que Ele derramou para te salvar foi o mesmo sangue que Ele derramou para te curar. Vamos crer nisso, amém? Versículo 9. Então Jesus lhe disse, bom, já li, versículo 10. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Ei, presta atenção. Outra coisa que eu aprendo aqui. Primeiro obedecemos pela fé, para depois acontecer o milagre. A obediência desata o poder de Deus na nossa vida. Jesus não curou aquele homem para depois dizer assim: agora estenda a mão que você está curado. Não, ele diz assim: estenda a mão. Quando ele tentou estender a mão, a cura brotou. Quando ele tentou esticar a mão, o poder de Deus desatou sobre ele. É a mesma coisa, irmão, para todas as áreas da nossa vida. Deus não vem nos curar
para depois a gente fluir. Ele não nos salvou para depois a gente confessar. Ele diz: aquele que confessar é salvo. Para a salvação ser efetuada dentro de você, você precisa fazer o quê? Confessar. Você confessa e a salvação passa a ser uma realidade. Para tudo na palavra de Deus, você vai perceber que Deus, Ele conclama uma atitude de fé para desatar o poder dEle. Então você está aqui e diz: eu não vou perdoar fulano. Alguma coisa acontece a Deus, de repente eu falo mais forte, aí desata um poder aqui, aí o somzão fica, pô. Aí daqui a pouco o som, alguma coisa no cabo aqui. Presta atenção, aí você diz assim: eu não vou perdoar fulano porque eu não estou sentindo, eu não vou ser hipócrita, eu não estou sentindo nada. Então quando eu sentir vontade de perdoar, quando no meu coração eu perdoar, aí eu vou lá e libero perdão. A Bíblia ensina que é errado. A Bíblia ensina que eu devo perdoar, liberar perdão independente de sentir. E quando eu perdoo, quando eu pratico a obediência ao mandamento do perdão, aí o sentimento vai começar a acompanhar o meu coração. Então, para você sentir realmente que teu coração está perdoando alguém, você às vezes tem que liberar várias vezes. Eu libero o perdão, eu abençoo. Outra coisa, eu só vou amar essa pessoa quando eu sentir, porque eu não vou ser hipócrita. Não tem gente que diz assim? Aí você espera, dá 400 anos, você já está desiludido porque o purgatório não existe, percebe que aquele sofrimento é eterno, e você nunca ama a pessoa, porque nós somos carnes, somos tendenciosos. A Bíblia não diz sinta amor pelas pessoas, a Bíblia diz ame as pessoas, e o amor que a Bíblia ensina é prático, amém? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e isto é amor. Se a pessoa vier nua, sem roupa para sua casa, dá-lhe de vestir, isto é amor. Porque se você mandar ela, despedir ela, Deus abençoe, e não fizer nada por ela, você não amou. Então primeiro eu pratico o amor, para depois eu sentir o amor. Então como é que esse poder vai se desatar no meu coração? Como é que eu vou aprender a amar aquela pessoa que eu não estou conseguindo? Quando eu começo a servir, quando eu começo a abraçar, quando eu começo realmente me esforçar para liberar palavras carinhosas para ela, o meu coração vai começar a ter um efeito diferente. Por quê? Porque quando eu obedeço, o poder de Deus se desata para cumprir. Amém? Outro ponto. Quando eu receber uma grande bênção financeira, aí eu vou dar uma grande oferta para Deus, na igreja. Quando eu tiver um salário do tamanho X, aí eu vou dizimar. Você nunca vai dizimar desse jeito. Se você não dizima, não é fiel no pouco, a Bíblia diz que é fiel no pouco, no muito será colocado. Quem não é fiel no pouco, Deus não vai confiar o muito. Então eu tenho dificuldade de dizimar o meu salário mínimo, esperando que quando eu tiver 10 salários, aí eu vou dizimar. Você não vai dizimar. Não se iluda. E outra, você não precisa provar para Deus que dizima com 10 salários, se você não consegue provar no mínimo. Tinha muita gente dando muita oferta na sinagoga. Jesus atentou para a oferta menor da viúva. Por quê? Porque ela estava dando em sacrifício. Ela provou que num pouco ela era fiel, e os que davam muito, davam do que sobrava. Deus não quer migalhas. Deus quer algo que vem do coração. Deus quer algo que realmente seja de qualidade, seja um sacrifício, independente de quantidade. Amém? Então eu quero que Deus me dê 10 salários, aí eu vou dar o dízimo. Não, dê o dízimo do que você ganha, e Deus vai te levar para os 10 salários. Amém? Por quê? Porque o poder de Deus vai se desatar quando você obedecer. A mãe chega para o filho e diz: filho, não faça isso. Eu vou fazer por quê? Porque eu estou sentindo isso. Vai lavar a louça? Não vou. Eu só vou quando eu sentir. Alguém vai sentir vontade de lavar a louça? Pode ser que nessa parte aí, daqui do altar, ninguém não. Você vai sentir vontade de lavar. Mãe, eu só vou quando eu sentir vontade. Você não vai sentir nunca. Você vai obedecer e depois você vai ver o resultado, que é prato limpo na mesa para todo mundo comer.
Quem quer resultado de milagre na sua vida, diz amém. Obedeça o que Jesus fala. Ei, estica o braço. Quando ele tentou fazê-lo, Deus operou milagre. Deus vai operar milagre na nossa vida quando começarmos a tomar atitudes de fé, mesmo sem ver. A Bíblia diz que Abraão não via nada e mesmo assim ele obedecia a palavra de Deus e Deus o abençoou. E aí, para terminar, queridos, eu ia falar aqui do último versículo, que fala que os homens ficaram furiosos por causa do milagre e que Jesus, ele não condiciona o milagre dele ao bem-estar das pessoas, a como as pessoas recebem. Se você receber um milagre e por causa do teu milagre, da tua bênção, você adquirir 300 críticos, mesmo assim Jesus vai estar do teu lado, porque Jesus não tem compromisso com quem não crê, Jesus não tem compromisso com os críticos, Ele tem compromisso com você que crê. Posso ouvir amém? Não importa, pastor, eu estou crendo que Deus vai me dar uma empresa, que Deus vai me prosperar, que Deus vai fazer isso na minha vida, eu estou sonhando, na verdade eu estou delirando. Todo mundo já fala contra, mas falavam contra o José. José falava que o sol e a lua iam se prostrar diante dele, todo mundo dizia, você está louco? E Deus não tinha um compromisso com os incrédulos, Deus tinha um compromisso com o José que cria. E no final das contas, o sol, chamado Jacó, a lua, chamado esposa de Jacó, e as estrelas, chamadas irmãos de José, se prostraram diante dele. Ou então, que é uma figura mais profunda, o sol chamado Faraó, porque Faraó era o sol do Egito, Deus Sol, a lua, a esposa de Faraó, e as estrelas, os magos do Egito, todos tiveram que se prostrar e reconhecer que José tinha o Espírito de Deus. Então o sol e a lua, as estrelas, se prostraram de fato, de verdade, diante de José, porque ele creu. Então Deus não tem compromisso com os críticos, com os incrédulos, com os que se opõem. Deus tem compromisso com você que crê. Amém? Pastor, só eu na minha casa, pastor, acredito, mas está difícil. Eu me sinto puxando uma carroça sem pneu. É luta, pastor. Deus vai honrar você. É você que Deus vai honrar, porque você crê. Deus tem compromisso, é com você que crê. Amém? Não se desanime, se levante, ponha de pé, se exponha no meio, creia, estica o braço e Deus vai fazer o resto. Aí eu vou terminar aqui. Vou terminar, porque aqui tem muitas revelações, só nesse textinho pequenininho. Eu vou terminar com esse último aqui, que é no versículo 6 ainda. Jesus estava na sinagoga ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Diga comigo, a mão direita atrofiada. Mãos na Bíblia representam o quê? Diga ações, diga obras. Mão na Bíblia representa obras, representa resultados de algo. Amém? Em relação à salvação, Jesus falou que a mão já está lavada, você não precisa fazer nada para ser salvo, só precisa lavar os pés que está em contato com o mundo. Mas em relação a esse texto, a mão desse homem representa obras. Ainda tem um detalhe, é a mão direita. Significa a obra da tua habilidade. A mão que você realmente usa para fazer quase tudo. Eu só uso a mão esquerda para fazer algo quando realmente eu não tenho necessidade da direita, porque geralmente eu uso a direita, porque é onde eu tenho mais habilidade, para escrever, para gatilhar, matar o peba. Eu só uso a esquerda para tocar guitarra, porque é assim mesmo que tem que acontecer. Mas, por exemplo, tocar teclado, a esquerda só dá para fazer base, o resto aqui é para solar, porque a direita é que tem habilidade. Ei! Trazendo para a nossa vida hoje, preste atenção, essa mão direita pode representar uma grande área de habilidade na sua vida, ações na sua vida, que você nasceu para algo, de repente você identifica dentro de você, eu nasci para fazer isso, é a minha vocação, mas você se sente como alguém atrofiado, uma mão mirrada, sabe, naquela área onde você mais poderia fluir, de repente você não está fluindo. Você já viu aquele tipo de gente que tem uma vocação para uma área, se forma na área e está trabalhando em outra? Porque aquela área onde ela poderia estar tendo o maior sucesso da vida dela, onde ela poderia realmente estar vivendo o sonho dela, está atrofiada, alguma coisa está amarrando. Por quê?
todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Eu não sei porquê, mas uma coisa eu sei: o propósito é Deus operar milagres para que Ele seja glorificado na sua vida. Eu profetizo nessa noite em nome de Jesus, que a sua mão direita, aquela área da sua vida que deveria estar fluindo, aquela área da sua vida que deveria estar solta, que deveria realmente estar te levando para longe, para glorificar a Deus, e que está de alguma maneira atrofiada, de alguma maneira está mirrada, eu profetizo que nessa noite, Deus vai operar milagre, vai soltar a tua mão direita, e a partir de hoje, quem te viu, quem te vê, você vai fluir, você vai se levantar, as coisas vão começar a tomar novos rumos na tua vida, no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, aleluia. Se você é alguém que tem algum sonho, que sabe que tem uma tendência na sua vida, uma habilidade, e você quer desenvolver, hoje é dia de você voltar a sonhar, hoje é dia de você voltar a tomar o trilho, hoje é dia de você voltar para a pegada, porque hoje Deus te solta, hoje Deus te solta, hoje Deus solta a tua vida, hoje Deus solta a tua mão direita, e você vai ser diferente a partir de hoje, em nome de Jesus.